também o privilégio hoje de receber aqui no Bom Dia Comunidade. Se é relevante, se é importante, passa por aqui. Ele é casado, pai do Lucas, pai do André e casado com a dona Viviane. Eu recebo aqui o escritor Luciano Odebrecht. Bom dia. Bom dia. Luciano, ele é autor de 4 livros, né? Esse primeiro eu já li, Liberdade Religiosa. Você tem também Conspiração na Pequena Londres, O Império das Trevas na Nova Londres e O Segredo, esse último nome eu não vou saber falar. O Segredo dos Estigmados. Ah, Estigmados. Bacana. Luciano, tudo bem, querido? Tudo bem, Douglas? Me fala, como é que é? Eu conheço o Luciano, deixa eu ver, vamos revelar uma cidade, Luciano. A gente se conhece há pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos. O Luciano é um querido, meu amigo há mais de 20 anos, eu acho. E um advogado bem-sucedido, um homem que sempre foi pautado pelas coisas do Senhor e há algum tempo ele já vem escrevendo algumas laudas, falando alguma coisa sobre literatura, sobre conspiração, e fala sobre os seus romances, sobre os seus projetos. Sim, nós começamos com Liberdade Religiosa, que é um livro de direito constitucional. Inclusive, o teu livro de direito surtiu muito efeito no TCC do pastor Wellington. Com certeza, ele falou que ele leu. Leu e ainda pontuou lá no TCC. Sim, ele é importante para pastores, para cristãos, para as pessoas terem tolerância em relação às outras religiões, sobre o proselitismo, sobre a fé. É um livro muito importante. E depois dele vieram os romances. Os romances inspirados em Londrina, no início, fatos que aconteceram em Londrina, a nossa história aí. A história primeiro começa com a história da chave, que é aquela situação toda que tem em Londrina, ali perto da catedral. O Segredo dos Estigmados foi o último, né? Então começou primeiro com Conspiração na Pequena Londres, Londrina é a Pequena Londres. Depois o Império das Trevas na Nova Londres, um livro ele é um romance policial, mas também é muito evangelístico, vai ter situações ali de mistério sobre Londrina, sobre conversões também, já que nosso público que estamos falando hoje é um público também voltado ao mundo gospel. É importante você ler esse livro, entender o movimento espiritual em Londrina. E nós finalizamos aí com O Segredo dos Estigmados, que é uma sociedade secreta, é o final dessa trilogia. Existe uma correlação, então. Sim, são 3 livros interligados, né, sobre Londrina. Então você começa... Gente, eu estou com o Segredo aqui dos Estigmados na mão. Que livro bem preparado, que livro lindo. Parabéns, senhor. Obrigado, Douglas. Então, nós começamos aí. Então, quando você começa a pensar Londrina, como que é Londrina? Como surgiu Londrina? Quem que realmente governa Londrina? Então você tem que analisar aí de uma forma física, mas também espiritualizada. Quem que governa Londrina hoje, Douglas? Essa é a pergunta. Eu recebi o prefeito aqui, eu não tenho Então nós temos um governo político, sim, né? sim. E temos um governo espiritual também. Então, para você que gosta aí de batalha espiritual, é um livro essencial. Se você não lê o livro Conspiração na Pequena Londres e O Império das Trevas na Nova Londres, e depois O Segredo dos Estigmados, você não vai conseguir compreender muitas coisas que passam às vezes despercebido pela sociedade, pelas igrejas. Então é um livro essencial. Quando você se despertou para a literatura? Olha, eu me despertei... Você é advogada, já lê desde sempre, mas assim, sim, eu vou escrever um livro. Como é que isso começou a bater assim? Quando eu observei que Londrina havia realmente uma sociedade secreta dominando a cidade. Aí eu comecei a escrever e comecei a buscar informações sobre essa sociedade secreta, a forma de atuação dela. Lógico que também tem a literatura, tem a criatividade, mas existem os fatos reais também que já foram colocados aí, foram inclusive objeto de processo judicial que hoje está em Brasília. Bom Dia Comunidade causando um nó na cabeça das pessoas. Sim. Como é que é isso? O objetivo é sair da zona de conforto, né? Muitas vezes nós vamos nas nossas igrejas, ouvimos as pregações e acabamos não analisando a vida como um todo. E é importante para o cristão ele analisar a vida, observar quais são os movimentos hoje no Brasil, né? Nós vemos um momento em que o Brasil precisa de novos líderes e esses líderes não estão surgindo. Tanto não somente no mundo gospel, como no mundo político, nós precisamos de novas lideranças, novas formas de fazer política.
Acabamos de entrevistar um prefeito aí que teve uma nova forma de fazer política. E também, mas existem outros líderes também. E esses líderes são essenciais para um verdadeiro avivamento da nação. O que é o avivamento, senão a volta aos antigos marcos, a uma nova conversão? O que é conversão de fato? Eu digo que avivamento é arrependimento. É arrependimento. E sem arrependimento não há avivamento. E para aqueles que são mais espiritualizados, sabem, sem Jesus Cristo não tem como nós termos um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro. Às vezes a razão é importante, fé e razão é importante. Muitas vezes ela anda junto. Quando nós lembramos do apóstolo Paulo, você lembra que ele falava, né? Olha, eu prego, não me envergonho do evangelho, eu prego a cruz de Cristo. Então quando você observa, ele era um sábio, ele era uma pessoa inteligente, muito sábio, mas ele achou até loucura. Então sem a fé, sem a espiritualidade e sem a capacitação para isso, nós não temos como transformar esse mundo ou renovar as mentes. Genial, genial. Você ter essa leitura bastante ampla, não simplesmente olhar só o que você está vendo, mas tentar entender todo o seu contexto e ter uma visão panorâmica. Sim, isso é fundamental. Quando você, por isso que nós atuamos na área acadêmica, como professor de Direito. As pessoas às vezes querem fugir do mundo, nós temos que ir para o mundo, né? Jesus falou para nós não sairmos do mundo, mas fazermos a diferença no mundo. E para sermos sal e luz, realmente nós temos que ir para a vida política. Por que não a política? A política se vê da palavra polis. Polis é cidade. É tratar e cuidar dos assuntos e interesses da nossa cidade, da nossa comunidade. E se nós não tratarmos dos assuntos, você pode ter certeza que alguém vai tratar desses assuntos. Então nós temos que tomar posição, sermos firmes em nossas posições. Isso, a palavra sempre fala assim, ser sim, sim, não, não. Hoje tem muitas justificativas racionais, mas não se busca um verdadeiro, um genuíno avivamento. Mas o que é o avivamento, senão a transformação de nossa sociedade? Então quando você vê que os índices de homicídio não diminuem, que você vê latrocínio, roubo, corrupção, não estão diminuindo, é que o evangelho não está funcionando como não deveria funcionar. Quando o evangelho funciona, vem o poder de Deus sobre a vida das pessoas, a sociedade se transforma. Aí vamos diminuir o nível de desemprego na cidade, nós vamos ter menos pessoas doentes, muitas pessoas hoje estão doentes por quê? Doenças emocionais. Doenças que muitas vezes é do seu próprio agir em frente à vida. Então você tem que encarar essa vida. E nós, como cristãos, sabemos que Jesus é a vida. E sem a vida, temos morte. E nós queremos trazer vida e vida para a nossa cidade, para a nossa Londrina. Então o objetivo dos livros e da literatura é trazer vida. Ainda que seja um romance pesado, muitas vezes falando de batalha espiritual, anjos e demônios, mas no fundo é trazer vida e vida com abundância às pessoas. Maravilha. Então, esses 3 livros, tirando o primeiro livro, que é um livro jurídico, sim, né, e de apoio à fé também. Sim, eu tenho o livro, inclusive autografado. Os últimos 3 livros você trata dessa questão romance policial, faz ali todo o pano de fundo, mas você faz alguns apontamentos. Sim, especialmente no primeiro e no segundo livro. No terceiro fica mais um romance policial mesmo, né? Aquela menina quer saber se é bonitinho, fica bonitinho. Tem que fechar. Né? Você abre o livro, tem uma música que toca. A pessoa fica meio apaixonada com a personagem. Né? Como é que foi quando você lançou o livro? Porque todo mundo te conhecia da área do direito. Aí quando você lançou o livro eu conheço o Luciano desde a época que ele trabalhava exatamente com libertação espiritual. Sim. Isso foi 96, 95. Sim, lá atrás. A gente está velho. Estamos ficando velho. Inclusive eu fiz teologia. Meu irmão, né? Eu tenho um filho de 18, você tem um filho de 18, como é que vai? Tá velho mesmo. Tá ficando velho, né? É aí que nós estamos. O Luciano faz um livro, né? Ele fez 4 livros, mas ele faz um livro e sempre citando Londrina, mas é um livro que ele vai além fronteira, né? Sim, no último livro, O Segredo de Marcos, ele fica mais cosmopolitano, mais universal. Então você vê que ele viaja. E sim, até porque, até quando falamos até de igreja, você fala no sentido universal.
Eu estive em Portugal uma vez, evangelizando lá em Portugal por um período, então você acaba utilizando situações, cenários que você vivenciou na vida real. Então isso é muito importante, Douglas. A gente sempre acaba contextualizando. No último livro, ele vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, ele vai para a América do Sul, faz também um mapeamento espiritual dessas regiões, um mapeamento do mundo. Então ele é bem ilustrativo. E também tem o lado físico, real, o romance. O romance está na vida, até a paixão, o amor, o assassinato, tudo isso faz parte do cotidiano de qualquer um de nós. Demais. Ficou com água na boca? Ficou com o dedinho coçando aí para comprar o livro? Onde a gente encontra os seus livros? Olha, temos na Livraria Curitiba hoje. Lançamento na Curitiba, eu vi. O lançamento foi na Livraria Curitiba. Mano, é pouca coisa. É que realmente estão acabando os exemplares, né? Tem poucos exemplares agora, só tem mais do Segredo de Chimados, alguns do Império das Trevas, da Nova Londres. É um livro que algumas pessoas ficam assustadas, Douglas, porque você fala, ó, não podemos entregar a chave da cidade para o rei Momo. Essa chave não pode ser entregue, nós temos que entregar. Irmão, quem entende da área espiritual sabe o que você está falando. Então, por isso que eu estou falando, eu acredito que o nosso ouvinte, ele entende um pouco sobre isso. Então a gente vai falando um pouco sobre Mamon, que é o Deus das riquezas, aí, que muitas vezes governa. Falamos sobre alguns anjos também, alguns demônios também, que acabam atuando na vida das pessoas, sem espiritualizar. Porque as coisas acontecem no mundo físico, aí que tem que ter a transformação. Então, Douglas, quando você lê um livro, você viaja. Cada um interpreta de uma forma. E é interessante que até alguns pastores no começo ficaram com medo de ler o livro. Eu falei, pastor, peraí, pastor, fica tranquilo. posso falar com o pastor que é isso aí, irmão? Eu falei, vamos orar um pouco. Você conhece crente que tem medo de fantasma? Conheço. Mas não tem medo de demônio? Mas não tem medo de demônio. Mas não, se o demônio eu dei expulso, mas fantasma ele tem medo. Mas eu não entendo isso. Não orna pra mim esse negócio. Realmente, eu acho que é um desconhecimento espiritual das pessoas, né? Uma ignorância espiritual, no sentido de não conhecer a realidade. Nós sabemos que o maligno não pode nos tocar, pelo menos aquele que foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu sempre gosto de um versículo bíblico que é muito importante, Apocalipse 12, 11, ele fala o seguinte: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram e não amaram as suas vidas, mesmo em face da morte. Ou seja, para nós sermos vencedores, nós temos que ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também nós temos que ser testemunhas. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. E você está lá em Atos 1:8, nós somos ungidos do alto para sermos testemunhas em Londrina, no Paraná, no Brasil, até os confins da terra. Testemunhas de uma nova vida, de esperança. O Brasil precisa de esperança. O Paraná precisa de esperança. Londrina precisa de esperança. E a nossa esperança, ela está em Jesus Cristo e naquilo que Ele faz na vida das pessoas. Transformando e fazendo pessoas virarem médicos, engenheiros, pessoas trabalhadoras, pessoas que influenciam a cidade como um todo, professores. Eu também sou professor como eu falei aqui, de Direito, e meus alunos têm o maior amor pelos meus alunos. É uma forma de nós estarmos sendo sal e luz, e mesmo em face da morte, porque muitas vezes quando você vai combater as trevas, você vai lidar com pessoas reais, de carne e osso, que vêm para te matar, para te ameaçar. Você vê aí a perseguição da igreja ao redor do mundo, a perseguição da igreja pelo Estado Islâmico, ali no Iraque, ali na Síria. Então é importante que você, que quer ser um vencedor, você tem que ter essas três condições. Vencer pelo sangue do Cordeiro, pela palavra, do testemunho, e não amar a vida, mesmo em face da morte. Isso são os mártires, isso é a história verdadeira da igreja. E aí, quando nós falamos, há cristãos que têm medo de fantasmas, é que cristãos que precisam verdadeiramente ter um novo nascimento. Exatamente, precisa de uma coisa chamada conversão. Conversão. Irmão, tem gente que acredita piamente que é convertida, que a gente sabe que piamente ela não é convertida. Então tem aí entendeu? Tem aí um problema aí de identidade. Luciano, você tem esses três livros que é romance, você tem o primeiro livro que é da área jurídica, você é professor, você é advogado, você tem um viés também, uma vida pública. Você dorme, irmão?
Na verdade, Muito pouco, né? acorda tu que dormes, né? Não devemos dormir muito, não. Né? Você não para, você é muito ativo, né? Tá sempre fazendo alguma coisa, outra coisa. Sim, aí sempre falar da área ambiental, eu sempre participo de congressos de direito ambiental internacional, na Tríplice Fronteira, ali Brasil, Paraguai, Argentina. Acabei de voltar de Foz do Iguaçu. Maravilhoso, 70 etnias ali, é uma região maravilhosa para se estudar. O ambiente também é maravilhoso, as cataratas. Viviane, ele não para em casa não, Viviane? Para, tem que parar sim, né? Mas o que é importante, a gente está ser inserido na sociedade. Nós temos que fazer diferença. Relevância, né? Relevância. Qual que é a sua relevância cristã? Não, às vezes as pessoas passam, eu falo, acaba uma novela, começa outra novela, acaba uma novela, começa outra novela, passam 20, 30 anos assistindo novelas e a vida passou. Quando poderia estar fazendo uma faculdade, poderia estar escrevendo um livro, podia estar orando, poderia estar fazendo a diferença, se preocupando, porque é fácil apontar o dedo, né? O acusador de nossos irmãos nos acusa de dia e de noite, mas o Espírito Santo nos convence a cada dia do pecado, do juízo e da justiça, e o Espírito Santo é nosso príncipe, nosso conselheiro, e ele tem nos aconselhado a cada momento, em cada passagem. Enquanto você fala em conquista de cidades, Douglas, lembra? Em 95, 96, Ore por Londrina. Como nós falávamos de uma das coisas mais fantásticas que aconteceram na cidade foi o Ore por Londrina de 95. E nós devemos conquistar Londrina para o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, é alegria, é gozo. Então nós temos que trazer a alegria do reino novamente para a cidade de Londrina. Eu olho Londrina, muitas vezes as lojas fechando, pessoas perdendo emprego, pessoas cabisbaixas, pessoas na rua, tristes, sem esperança, num país sem esperança. Mas você que me ouve, eu quero dizer que ainda há esperança, porque o Espírito de Deus está se movendo sobre a terra, está se movendo sobre Londrina. Muitas vezes nós temos que ir para o cativeiro para sairmos libertos, no corpo, na alma e no espírito. Então nós temos que pensar nisso. Como cristãos, nós temos uma responsabilidade perante o povo, seja ele cristão ou não cristão, porque Jesus veio para todos, não importa a religião, porque a religião não salva ninguém. Olha, foi meia hora de conversa. Aleluia. Bom de conversa, hein, irmão? Lembrando tudo isso que o Luciano me rememorou aqui, 95, já foi tempo, hein? Nós teremos agora, dia 11 de dezembro, a caminhada de unidade e clamor Londrina. Dia 11 de dezembro, às 5 horas, ali na Praça da Bandeira, ao lado da Catedral. A igreja vai estar reunida, você cristão esteja ali. Nós vamos caminhar até o Morigão, orando e clamando pela cidade de Londrina. É uma agenda bacana, remetendo a chave. E a chave? Se você observar no vou meu ter que ler esse livro aí, a Praça da Bandeira está no meu livro. Aí, vou ter que ler esse guarda-chave. Está na conspiração. Gente, está acabando o programa, olha, podia ficar aqui mais uma hora trocando ideia contigo, cara. Eu gostaria que você voltasse num segundo momento. Será um prazer. Para nós falarmos, ele trouxe os livros aqui, lindos livros. Você pode procurar ali na Livraria Curitiba, O Segredo, como é que fala? Estimatos. 12 estimatos. 12 estimatos é estimatos. símbolo, né? Ah, o então, segredo do símbolo. Quem tem o símbolo? Boa, entendi. Tem muita gente que tem o símbolo? Do bem ou do mal. Opa. Mas nós somos selados pelo símbolo, pelo Espírito Santo. Como é que alguém já sabe que tem 3 livros na minha mão aqui, ó. Alguém viu os livros. Alguém viu a foto. É a grande conspiração. Meu Deus do céu. Gente, bom dia. Segunda-feira eu estou de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe.